Você acordou hoje e disse: Deus, qual é a tua vontade hoje? Deus, eu tenho essas vontades, mas eu gostaria de fazer a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Aqui no meu dia, aqui no seu dia, como no céu. Então essa pergunta precisa existir, mas uma resposta que ele está te dando aqui agora é: você pode fazer isso daí que você diz pra você que você não pode. A gente diz não posso por conta do medo. Ontem eu tava conversando com uma querida e ela disse pra mim: Bruno, eu tenho muito medo. Eu tô em dúvida porque o medo me corrói, se eu vou, se eu não vou. E o medo faz com que seja dito pra ela mesma, pra ele mesmo, eu não posso. Só que a Bíblia diz, como a Cláudia Antunes escreveu aí, tudo posso naquele que me fortalece. Então, só que facilmente a gente se desconecta dessa palavra de que tudo posso naquele que me fortalece, e a gente age no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nos relacionamentos, nas coisas que você tem para fazer no seu dia, resolver, conquistar. Não posso. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você vem dizendo aí? Eu não posso ter uma família, eu não posso ser feliz, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter uma inteligência para criar, por exemplo, uma empresa, eu não posso abrir uma empresa, eu não posso, por exemplo, dar passos de fé. Olha para mim, por favor, Sansa, nos stories da Bruna, ela colocou um lembrete. Lê pra gente esse lembrete nos stories da Bruna. Dê um passo de fé. Aquele que nos torna totalmente dependentes de Deus. Você viu aí? Você que tá no gravado é o Sansa que disse aí. Leu o que Deus colocou no coração da minha esposa. Dê o passo de fé. Muitas vezes a gente não dá o passo de fé porque a gente olha pra nós e diz: eu não posso. E essa live hoje é uma palavra que você vai receber, na qual esse negócio de que tudo posso naquele que me fortalece vai funcionar na tua vida. Porque não adianta funcionar na minha vida, na vida do Sansão, se não funcionar na tua. Não adianta funcionar na vida do pastor, do bispo, do padre, sei lá quem, e não funcionar na tua vida. Tem que funcionar na tua vida, senão, o que adianta a gente estar aqui? Nada. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Eu não posso, eu não consigo arrumar um emprego melhor. Tá vendo aí? Olha lá. Eu não consigo arrumar um emprego melhor, eu não consigo empreender. Empreender. O que mais vocês estão escrevendo aí? Deixa eu ver. Vocês já mandaram para pelo menos 10 pessoas esse devocional pra gente fazer uma oração? A Grazi, um beijo no seu coração. Grazi, muito bom estar falando contigo. Eu também tenho medo de alcançar meus sonhos. Sonhos. Às vezes o sonho é tão que assusta, né? E aí a gente, sem perceber, a gente se desconecta e a gente não faz as coisas, porque a gente esquece de que tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra de que tudo posso naquele que me fortalece, só para todo mundo entender, está no livro de Filipenses. Olha lá, eu não posso fazer aulas de inglês. É aí que eu vejo a fé, sabe, Sansão? Por exemplo, o cara que escreveu, o Yuri, o brother. Aliás, eu acho que tem uma pendência sua lá pra eu responder, né, Yuri? Já já a gente chega lá, viu? Por exemplo, aula de inglês, que tem muito bloqueio, né? Na nossa cultura do Brasil, né? A fé pode te ajudar a você fazer aula de inglês, mano. A palavra de Deus pode te ajudar a você aprender uma nova língua. Isso é um fato. E é aí que a gente quer chegar no Cola na Videira. Te ensinar de que através da palavra, que é a nossa base, é a fundação da nossa vida, você pode, como ao escrever aqui, fazer aula de inglês, dirigir, e eu quero depois orar no final do devocional sobre todas as pessoas que estão escrevendo aí, ó, emprego, empreender, sonho, aula de inglês, dirigir, tá entendendo? Eu não posso começar um emprego no marketing digital, ó lá, marketing digital. E aí vamos fazer uma oração agora. Vamos detalhar mais isso. Já deu. Mas vai escrevendo aí. Quem não escreveu, vai escrevendo. Então, Jesus, por favor. Tá aqui toda a demanda. Tá aqui toda a necessidade nossa.
Mas Jesus, por favor, nesse momento, cada palavra que sair da minha boca, que não seja minha, mas que seja sua. Não me deixa falar por linguagem de persuasão aqui, persuasiva de comunicação. Senhor, só me deixa falar aqui pelo seu Santo Espírito, para que todos saiam daqui com a certeza de que foi o Senhor que falou com ela, foi o Senhor que falou com ele. Todos sairão daqui, Deus falou comigo, Deus me ensinou isso, Deus falou comigo, então eu vou fazer determinada coisa. Espírito Santo, flua nessa live, flua nessa empresa chamada Tizan. Toca nas almas de todos que chegarem aqui hoje, toca nas almas, Jesus. Faz do seu jeito, porque seu jeito é perfeito. Abençoe essas famílias que estão aqui sedentas pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pela tua transformação, pela tua graça. E Jesus, eu creio que todos sairemos daqui juntos, abençoados por esse aprendizado no dia de hoje. Amém. Amém e amém. Casar de novo, escreveram aí, ó, casar de novo. Muito bom, forte. Casar de novo. Casar de novo. Né? Vamos orar no final sobre todos vocês, viu? E aí Deus sabe o nome de cada um que escreveu, eu não vou lembrar o nome de todos. TCC, trabalho de conclusão de curso, é? TCC em Salvador fala como? TCC mesmo? Tem um outro nome, né, que fala aqui em São Paulo. Tem um outro nome, nem TCC. Eu casei, Bruno. Olha lá, eu casei. Pronto, então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 1. Deus colocou essa palavra do versículo 18 e 19. Mas ele também diz pra gente ler aqui o versículo 3 do capítulo 1 do livro de Isaías. Isaías, um grande profeta, aquele que mais profetizou a vinda de Jesus Cristo, 700 anos de Jesus, é aquele que escreveu Deus Emanuel, né, Emanuel significa Deus conosco, e é aquele que escreveu que o Cristo, Jesus, iria nascer na barriga de uma virgem, né? Então ele foi muito abençoado, esse Isaías. Só que ele foi abençoado do lado de dentro, que transbordava para o lado de fora, chega até aqui nos dias de hoje. Mas Isaías não viveu nos melhores dias, porque Israel era terrível naquele momento. E o mundo está terrível até hoje, é ou não é? Então a gente vai em Isaías 1, versículo 18 e 19, é o centro, é a chave. Mas pega seu papel e caneta e vai anotando os versículos que a gente passar para você aqui agora, tá? E nós vamos acelerar aqui. Isaías 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim a Bíblia. Eu amo quando a Bíblia vem com essa simplicidade, se liga. O boi, quem? O boi conhece o seu dono. Agora você vai ver aqui, ó. E o jumento, o lugar onde lhe dão comida. Eu sempre falo que eu sou um jumento manso hoje, mas já fui desgovernado. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Só Jesus para montar num jumento. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Quem que é Israel? Israel é eu e você. Nós não estamos estudando a história, apesar do Primeiro Testamento ou Antigo Testamento mostrar muito, né, a história do povo de Israel. Por quê? Deus precisava de um povo para poder nascer, né? E naquele povo, Israel, nasceu o Messias, Jesus Cristo. Então ele escolheu um homem chamado Abraão e a partir de Abraão uma nação foi criada. E aí Israel, nesse momento que Isaías estava escrevendo aqui esse livro, essas profecias, Israel mais uma vez estava distante de Deus. E a gente tem uma tendência natural a se distanciar de Deus, independente de qualquer que seja o motivo. A gente tem essa fraqueza na nossa carne. E se você está distante de Deus, Deus te trouxe até aqui para dizer, venha, porque eu te amo. E você vai ver aqui na Bíblia, não é eu que estou dizendo não, está escrito, mas espera aí. Qual que é o primeiro grande problema da nossa nação? Não ter conhecimento e o povo não entende. E o que Deus pede para falar aqui para vocês é não ter o conhecimento e não entende de que você pode tudo naquele que te fortalece. E eu não vou ler lá, mas está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, falei com o Marquinhos há uns 15 dias atrás, o apóstolo Paulo, a gente estava falando sobre esse versículo, e o apóstolo Paulo escreveu esse versículo no pior cenário da vida dele. Onde que o apóstolo Paulo estava, Marquinhos? Quando ele escreveu tudo posso naquele que me fortalece? Estava na prisão. A gente não sabe o que é isso. É ou não é? Ele estava na prisão.
gente adora, né? Quando você fala assim, eu tenho um segredo pra te contar, Sansão. Se eu falar pra minha esposa que eu tenho um segredo pra contar pra ela, ela fica doida até eu contar. Aqui a Bíblia dizendo pra nós, tem um segredo pra te falar. O segredo é, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Viver contente em toda e qualquer situação. É isso que me faz levantar da cama, cara, desde 2020. Desde 2020, no início dessa pandemia desgraçada que a gente viveu, era isso que me fazia viver, sair da cama, colar na videira junto com vocês, aprender cada vez mais a palavra, ser transformado por Jesus junto com a minha casa, junto com a minha esposa. Viver mesmo vendo todo o cenário financeiro destruído, pessoalmente, economicamente no nosso país. É isso aqui. O apóstolo Paulo que aprendeu o segredo. Viver contente em toda e qualquer situação. O segredo de passar necessidade, mas também o segredo de passar abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, qual que é a situação que você está vivendo hoje, que você de repente se desconectou e Deus te trouxe até essa live só para te lembrar? Ou talvez para te ensinar de que você pode tudo naquele que te fortalece. E quando a gente fala para nós mesmos, em comportamentos ou em fala, de que a gente não pode, qual que é o problema? Entra a culpa, entra a frustração, entra a condenação. Agora, é evidente que o segredo dessa fé é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Você acordou hoje e disse, Deus, qual é a tua vontade hoje? Deus, eu tenho essas vontades, mas eu gostaria de fazer a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Aqui no meu dia, aqui no seu dia, como no céu. Então essa pergunta precisa existir, mas uma resposta que ele está te dando aqui agora é, você pode fazer isso daí que você diz para você que você não pode. E o que você escolhe agora? Então o primeiro conhecimento é esse. E eu oro em nome de Jesus para que haja entendimento, porque o grande problema é quando não há entendimento. Tá aqui, o meu povo não entende. Mano, e tá aqui o Israel, um povo que Deus tirou do Egito de forma milagrosa. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez cair pão do céu. Durante 40 anos, Deus tinha uma nuvem que guiava eles quando Deus queria mover o povo de um lugar do deserto para outro. Uma nuvem que durante o dia protegia eles, era como um ar-condicionado, como há aqui nessa sala, para eles não serem mortos no calor do deserto. Mas também à noite, quando batia o frio do deserto, Deus levantava uma coluna de fogo. Eles viam milagre atrás de milagre, mas mesmo assim o povo não tinha o conhecimento e o povo não entendia. Aqui é um grande ponto de atenção para nós. Porque não é ver o milagre na tua frente que vai fazer com que você permaneça em Jesus. Não é. Você pode ter vivido vários milagres, mas se você não nascer de novo, você não permanece na videira. E o convite hoje é o versículo 18 e 19. Tá aqui escrito. O convite da graça. Cola na videira é um convite. O convite de você e eu sermos transformados por Deus. Acabou. A graça é a capacidade divina dentro de você de te transformar. A graça, pessoal, não é, meu Deus do céu, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. A graça não é eu ter um carro 0 quilômetro todo ano. A graça não é Deus me dar uma casa. Isso é tão pequeno perto de um Deus que diz que é dono do ouro e da prata, velho. Minha é a prata. Meu é o ouro. Deus disse isso pro profeta Ageu. Um beijo no seu coração, né, Ageu? Então, veja, presta bem atenção. O convite da graça é você ser transformado por Jesus. Ser transformado por Deus. E sabe o que ele diz pra mim e pra você? Tá escrito aí. Olha aí, ó, versículo 18. Venha, pois, e vamos discutir a questão. Venha, Sansa, venha, Marquinhos, venha, Bruno, venha, Helena, venha, Barros, venha, Cláudio Antunes. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como um escarlate,
que é um vermelho muito forte. Eles se tornarão brancos como a neve. Esse é o nível de transformação que Deus faz. Ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Esse é o nível de transformação que Deus faz. Aí o versículo 19. Como que isso acontece? Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. De verdade, eu não sei se a menina tá aí, que tá com a Letícia, tá com a tia dela no hospital, um estado bem caótico, né? Mas essa palavra é uma palavra pra gente viver em toda e qualquer situação. Situação de câncer, situação de alguém enfermo, situação de UTI, situação de ganhou uma promoção no trabalho, né? Ganhou não, conquistou, né? Que ninguém ganha, você conquista no trabalho. Teoricamente é meritocracia aí na tua empresa, né? Essa palavra é para todo tempo. E você tem que ter um desafio aí agora, fazer um autodesafio do seguinte: cara, eu estou comendo o melhor dessa terra, sim ou não? E se não, tá tudo certo. E se sim, permaneça. Mas muitos aqui, talvez você ainda não entendeu de que você pode comer o melhor dessa terra, por conta dessas crenças desgraçadas. E eu me coloco na linha de frente, mas entenda, pelo amor de Deus, Deus vem me ensinando isso e eu venho praticando isso. Eu jamais, em sã consciência, planejei abrir uma empresa e empreender. Jamais. Oxe, eu trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo. O meu projeto era ser presidente de uma empresa. Trabalhei no Citibank quase 8 anos e 7 anos na Cielo. Aí eu decidi fazer uma transição de carreira para ser nutricionista emocional. Na força do braço, tudo na força do meu braço. Por isso que eu até envelheci nesse processo todo. Quando realmente eu entreguei minha vida para Jesus, dia 29 de agosto de 2018, ele disse: pois é, agora você vai andar comigo? Você deseja? Eu desejo. Então agora é do meu jeito. Eu tenho um plano para você. E aí tudo aquilo que eu construí ficou para trás. Tudo aquilo que eu construí não foi possível de concluir. Obviamente que tudo aquilo que eu vivi, Deus me traz aprendizados até hoje. Eu percebo que Deus estava ali, eu percebo quanto que eu aprendi lá. E aí Deus me coloca para ser sócio de uma esposa. Oxe, já é difícil você ser sócio de alguém. Sócio de esposa? Sócio de marido? Esse é o desafio da fé. Eu tô te dando um contexto meu, mas não é que você tem que ser sócio do seu marido, sócio da sua esposa. Você entendeu que não é isso, né? Mas é só para te dizer de que Deus quer que você coma o melhor dessa terra na sua zona de desconforto. Comer o melhor dessa terra é aonde você diz: eu não posso. Vocês escreveram para mim aí: eu não posso mudar de emprego. Eu não posso empreender. Você disse. Eu não posso ter sonhos, conquistar os meus sonhos, perdão. Eu não posso fazer aula de inglês. Eu tenho limitações em aprender uma língua estrangeira. Eu não posso dirigir. Você disse. Eu não posso estudar e trabalhar com marketing digital. Você disse. Eu não posso casar de novo porque eu já tenho tanto de idade, né? E aí você esquece que Abraão foi pai com quase 100 anos. O problema é que a gente acha que essas coisas são de mentirinha. O problema é que a gente acha que isso aqui é só história que aconteceu no passado. Esse é o problema da nossa geração. Você tem que chegar pra Deus e falar: olha aqui, eu tô com 60 anos, a Salete fez isso e casou de novo. Eu tô aqui com 60 anos e eu quero casar de novo. Eu tenho 40 anos e meu ventre é estéril. Meu pai, eu creio que o Senhor pode curar o meu ventre. Acabou. Está escrito. Se está escrito, eu quero viver, meu pai. Você está falando com Deus que é teu pai. Esse é outro problema, a gente esquecer a paternidade. Deus é pai. Agora, evidentemente que você vai pedir para ele para viver algo, mas você vai dizer para ele: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas às vezes Deus quer que a gente se lance nessa fé de pedir para ele. Porque o fato de você pedir para Deus mostra também o quanto você confia que ele pode te dar. Porque se Deus é invisível, se seu pai é invisível, mas Jesus te apresenta esse pai. Então às vezes Deus quer que você pede sim. Ai, Bruno, eu posso ou não posso pedir? Peraí, cara, depende muito, cada caso é um caso. Em qual momento você está vivendo da tua vida? Às vezes, como eu te disse aqui, Deus queria que eu parasse de construir a minha vida na força do meu braço. Mas tem momentos da minha vida que Deus
pede para mim dizer, pede para mim. Deus me ensina, pede. Pede que eu te dou, pede que eu te dou. E às vezes a gente não consegue pedir por falta de fé, incredulidade. E se Deus não me dá? E se Deus não me der? E agora? Isso é incredulidade. Por isso, coloque sempre no escopo das suas orações: Jesus, me ensina. Jesus, por favor, me ajude na minha falta de fé. Jesus, eu não sei aonde eu estou sendo incrédulo, mas me mostra, porque eu não quero ser incrédulo, eu quero crer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Você está entendendo que Deus te trouxe até essa live para mudar o teu dia? Pode ser o primeiro devocional, eu entro sempre como o primeiro, é o 930 e pouco, mas pode ser o último. Tava falando pro Marquinhos agora há pouco, o Cristo tá à porta, velho. E ele tá falando pra nós: vocês podem comer o melhor dessa terra, mas você tem que estar disposto. E você tem que ouvir. Se você não estiver disposto e você não ouvir, e Deus tá falando com você. E legal que ele diz, venha. Ou seja, ele tá convidando, vem. Vem. Vem andar comigo. Venham. O convite é para todos. Não só para Israel lá do passado. É para agora. Venham. E vamos discutir a questão. Olha lá, como pedir para Deus? Vamos lá. Muito boa sua pergunta, garotinho. Hugo Manzano. Hugo Manzano. Beijo no seu coração. Como pedir para Deus? Vamos lá. Essa é uma evidência de que Deus está te convidando para você buscar intimidade com Ele. Porque quando você tem intimidade, você pede. Aí eu estava numa reunião semana passada com um grande executivo, né? E era uma reunião de planejamento de 2023, era uma reunião de rever estratégias e tal. Eu, minha sócia, minha esposa e um grande executivo aí. Antes de começar a reunião, a gente tinha uma pauta. E eu falei pra ele assim, e ele não é tão colado na videira assim, né? Ele quer colar, mas ele ainda não... Ele vai ou não vai, entendeu? Eu falei pra ele assim, olha, eu não sei, é uma reunião de conselho. Eu não sei se você já entrou numa reunião de conselho e fez uma oração antes, mas eu queria orar antes, pode ser? Aí ele ficou meio assim, né? Pode, né? Aí a gente riu, né? Ah, que legal, tal. Não pode, né? É meio diferente nessa reunião de conselho e fazer uma oração numa reunião de conselho. Aí eu fiz uma oração simples, entregando a nossa reunião nas mãos de Jesus. Para Jesus, tá aqui eu, minha sócia, minha esposa, um conselheiro. Nós temos várias ideias, nós precisamos organizar várias coisas. Essa reunião tem como objetivo fazer um planejamento, começar o planejamento de 2023. O meu pedido, Jesus, é que o Senhor guie as nossas ideias, que as ideias venham do Senhor e não venham de nós. E de que cada palavra que sair da minha boca, da minha sócia, minha esposa e desse conselheiro, que seja sua e não nossa. Obrigado, Jesus. Acabou. Essa foi a reunião. Essa foi a oração. Aí ele olhou pra mim e eu amei ouvir isso dele, porque o coração dele tá entregue. E aí ele disse assim, mas é só isso? Isso é oração? Isso é uma oração. Você acha que é o quê? O que te ensinaram sobre oração? Aí eu vou te dizer uma coisa que o Espírito Santo me disse hoje de manhã bem cedinho. Eu tava pensando nesse dia, nessa oração, como foi legal ele entender, porque falta conhecimento, falta entendimento para nossa nação, de que é simples a oração. Quando você vai começar uma reunião, você percebe que é simples. Falo pra Grazi, vamos começar a vender, Grazi? Vamos, mas antes de começar a vender, nós vamos entregar o nosso dia pro Senhor Jesus. Aliás, nós vamos fazer isso não presencialmente, nós vamos fazer isso via áudio, viu, Grazi? Eu vou depois te falar, você tá aí. Mas é muito simples. Agora, aonde você se rasga na oração? Aonde você se abre mais? Aonde você rasga o seu coração e fica mais tempo? Aonde você chora? Aonde você se alegra? Aonde você realmente se entrega de corpo, alma e espírito? No teu quarto, aonde ninguém te vê. Isso é o que eu creio que o Jesus ensina. Oração, a respeito da oração, vai pro quarto, fecha a porta. E o Pai que te vê em secreto
te recompensará lá. Não seja como os hipócritas que oram na frente de todo mundo apenas para ser visto, porque eles já têm a recompensa, ser visto. Imagina, esse é o maior temor da minha vida, entrar aqui no Corona Videira para ser visto. Se eu entrar aqui para ser visto, eu já tenho a minha recompensa. Eu não quero essa recompensa. Eu quero ser transformado a cada dia profundamente por Jesus. Porque esse é o convite. O convite da graça é: eu posso te transformar. É ter intimidade com Deus. Então, responder a sua pergunta, não sei se eu respondi sua pergunta, mas como pedir para Deus? Como você pede para um pai. Agora, qual que é a dificuldade? Putz, Bruno, eu não tive pai, porque isso pode acontecer. E aí é um conselho que eu dou para todos aqui dessa sala, tá? Se você tem problema com o teu pai, ou se você teve problema com o teu pai, você precisa resolver isso, porque senão você pode sofrer problemas na sua relação de busca de intimidade com o pai que estás nos céus. Porque se você tem raiva do pai aqui na terra, eu era esse cara, até os 26 anos tinha raiva do meu pai. Eu queria nem saber, eu nem sabia que Deus era pai, eu nem ouvia isso. Apesar de rezar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, todos os dias que eu estudei sempre em colégio de freira. Mas eu nunca pensei e nunca tinha o conhecimento de que Deus é pai, de que eu posso conversar com Ele como filho. Por isso que quando a Bíblia nos mostra, olha, a proposta desse convite é de que vocês vivam como filhos e não mais como órfãos, distante de um pai que está nos céus. E quem veio fazer essa obra e já fez e está concluída foi Jesus. Ele reconciliou a humanidade com Deus através dessa relação de paternidade. Você pode viver como filha, você pode viver como filho. Quem está entendendo? Quem está recebendo de Deus aí? Quem está recebendo de Deus aí? Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que ele pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede ovo? Isso é Jesus dizendo, viu? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus, ele está falando, logo depois que ele fala sobre a oração, ele está dizendo para nós que peçam e lhes será dado, busquem e acharão, bata e a porta será aberta. E eu atendo muita gente, aí de repente, qual que é o temor aqui? Você sai e fala assim, olha, o Bruno falou lá na live, que está escrito na Bíblia que eu posso pedir o que eu quiser. Então eu quero aquele marido, mesmo ele me traindo, eu quero aquele marido. Mesmo ele sendo um jumento desgovernado, eu quero aquele marido. Eu quero isso, eu quero esse relacionamento que só me machuca, eu quero um monte de coisa. Cuidado com isso. Você pode pedir tudo pro teu pai que estás nos céus, lembrando sempre de que você tem que dizer para ele qual que é a vontade dele, que a vontade dele prevaleça. Mas tem algo para você pedir, que é isso aqui, ó. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então quando Jesus fala, e você talvez sabia desse versículo, mas não foi até o final, quando Jesus fala, olha, bate na porta que nós vamos abrir, pede que será dado, ele está falando isso em relação ao Espírito Santo. Ele não está falando isso a 1 milhão de seguidores, ele não está falando isso na Ferrari, na Porsche, tanto faz se é Porsche, se é Ferrari, se é Maserati, tanto faz, tudo isso é palha. Ele não está falando isso de um emprego dos sonhos, ele não está falando isso de nada aqui na terra, ele está falando isso do Espírito Santo que faz você crer de que você pode tudo naquele que te fortalece, naquele que o apóstolo Paulo recebeu. O apóstolo Paulo só viveu o que ele viveu em Cristo Jesus porque primeiro ele recebeu o Espírito Santo. Davi, quando foi ungido como rei, ele recebeu o Espírito Santo e foi isso que fez com que Davi esperasse 15 anos para ser rei. Eu não consigo esperar. Eu era esse cara extremamente ansioso. Eu só consegui esperar quando eu recebi o Espírito Santo. E eu só recebi o Espírito Santo porque eu pedi. Tem coisas que Deus quer que você avance, que você vá. Terra prometida, o povo de Israel tinha que conquistar, fazer, ação, oração termina com ação. Mas o Espírito Santo não há nada que você faça. Você precisa pedir para Ele incansavelmente.
Eu lembro quando eu pedi pro meu pastor, meu porteiro do meu prédio, o meu pai na fé, o Silas, não o Malafaia. O Malafaia é um beijo no seu coração, mas eu não tô nem aí pra você. Eu quero o Silas do meu prédio do Bougainville. Tô brincando, viu, filho? Mas presta atenção. Eu falei pra Silas, Silas, eu quero esse Espírito Santo. Eu não sei o que é, mas eu quero ele. Aí o Silas, eu lembro até hoje que ele fez assim, eu vou fazer igualzinho, ó. Então se você tá pedindo, é porque tá próximo. O problema é quando o ser humano não pede. E o Pai garante, é promessa. Por isso que eu me identifico muito com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele não tinha Porsche, nem Maserati, nem McLaren, tanto faz, mas ele tinha porção dobrada do Espírito Santo. Ele pediu porção dobrada do Espírito Santo para Elias, o profeta anterior. Eliseu, o que tu queres? Eu quero porção dobrada do Espírito. Esse Espírito que você carrega aí, Elias, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. É isso que faz com que você entenda e viva de uma vez por toda. Eu vou comer o melhor dessa terra. Agora, comer o melhor dessa terra é eu, Bruno, que sonhava em ser pai. Tem gente nova aí. Eu sempre sonhei em ser pai e falava da Betina, da Beatriz e do Davi em 2018, antes da concepção. Porque nós queremos, inclusive, antes da concepção, né, filho? É antes da concepção, né? Isso é fé. Depois que concepção, vai nascer mesmo. O embrião vai nascer. Mas é antes. Quem é você? Eu sou o Bruno, marido da Bruna, pai da Betina, Beatriz e Davi. Tem testemunhas nessa sala. Uma delas é a Grazi. Hoje todo mundo vê a Betina e ninguém vê a Beatriz e o Davi. E eu também não sei como nós vamos ser pai de Beatriz e Davi, porque realmente é um negócio pesado. Mas eu preciso estar sempre fora da zona de conforto, senão eu vou fraquejar na fé. Então tem que vir Beatriz e Davi mesmo. Presta atenção. Lá atrás, em 2018, eu desejava ser pai da Betina, Beatriz e Davi. E aí Betina veio. Aí 5 dias antes, não estava previsto dizer isso, mas é porque alguém precisa ouvir isso aqui nessa sala e tomara que seja todos. 5 dias antes de Betina nascer, Deus me leva para uma loja de bebê aqui em São Paulo chamada Alô Bebê. Na Alô Bebê, antes de entrar nessa sala, na verdade de manhã, eu meditei na oração de Josafá na Bíblia, 2 Crônicas 20. Nunca tinha lido a oração de Josafá, eu te encorajo a ler. Josafá sendo atacado por exército contrário, todo mundo na expectativa, na pressão em Josafá. Josafá, e agora, rei, o que nós vamos fazer? E aí Josafá com medo. Quanto mais medo, melhor, porque mais dependência, mais secreto. Aí ele fez o quê? Vamos orar. Josafá com medo decidiu buscar o Senhor, tá escrito. Beleza. Aí fui na Alô Bebê. No mesmo dia, chego na Alô Bebê, faltava fazer uma coisa, que era montar um carrinho, que eu não conseguia montar um carrinho não, uma caminha da Betina lá, que a gente ganhou de presente, maravilhosa, era tão tecnológica que eu não conseguia montar, por mais que estudei quase 15 anos de tecnologia. Bom, mas eu tinha que ir até a Alô Bebê, para conhecer um homem chamado Josafá. E ali o Espírito Santo me confirmou essa palavra, 2 Crônicas 20, é a palavra que você vai se apoiar na sua próxima batalha. Então, quando eu não sabia, mas aí 5 dias depois Betina nasceu e foi direto para UTI. Na nossa frente, ela não respirou, ela estava toda escurinha, ela não chorou. Bruno olhou para mim e eu como pai ali sem saber o que fazer. E agora, Betina morreu? Vocês vêem uma menininha bonitinha aí, né? Pois é, mas eu sempre lembro de onde Deus tirou ela. Eu sempre lembro, você olha ela bonitinha aí no Instagram, é fácil, mas nós olhamos, eu e minha esposa, lá no São Luís, um beijo no coração do São Luís. Nós comemos o melhor dessa terra, porque o médico poderia vir com qualquer diagnóstico. Deus me deu uma palavra, e a palavra é, segure firme, porque essa batalha não é de você. Tá escrito. Você crê ou não crê, Bruno? Eu creio. Então pronto, então aguarde. O que eu tenho que fazer? Nada, aguarde, com fé. Fique firme. Seja coluna para tua esposa. Seja braço para ela ali. Coluna é ela, eu sou braço. E ela ficou bem também, Bruna. Confiante em Deus. Mas agora é muito fácil contar isso. É muito fácil. Isso é só um exemplo de um testemunho. De que essa palavra pode ser viva e eficaz dentro de você. Você acha que eu falo aqui para me aparecer, é? Tá amarrado se eu tivesse aqui para me aparecer. Não se sustentaria o coronavírus em 930 e poucos dias. Mas o dia que eu vim entrar aqui para me aparecer, eu declaro isso aqui. Derruba. Derruba.
não faz sentido? Quem está recebendo de Deus? Então você está vivendo um deserto aí, não tá? Você está vivendo uma desgraça aí, não tá? Pois é, Deus te trouxe até aqui para você tomar posse dessa palavra. Você pode tudo naquele que te fortalece. Aquele quem? Teu Pai. E quem revela o Pai? Só tem um, Jesus Cristo. Conversa com Ele. Jesus, eu quero comer o melhor dessa terra, mesmo não tendo ainda um emprego que eu tanto quero. Jesus, eu quero comer o melhor dessa terra antes de começar a empreender que eu tanto quero. Jesus, eu quero comer o melhor dessa terra em paz, com alegria, com justiça de Deus dentro de mim, antes de realizar aquele sonho que eu tanto quero, Pai. Antes de ser formado em inglês fluente, eu declaro em nome de Jesus que você que deseja fazer aula de inglês, que você realmente seja um fluente em inglês e que inclusive pode pregar a palavra em inglês. Dirigir. Antes de você começar a dirigir, você pode comer o melhor dessa terra, mas você pode começar a dirigir e saber que Deus te ensinou antes de começar a dirigir. Você pode casar de novo, você pode... E casar de novo é um assunto que a gente pode falar depois, tá? Porque há muita crença desgraçada em cima disso. Agora, como é que pode, né, Sansão? A pessoa fala pra mim, pode ou não pode casar de novo? Quem escolheu o teu casamento? Foi Deus ou foi você na força do teu braço? Normalmente os casamentos são formados na força do braço, não tem direção divina. Então é muito fácil a gente viver condenado de que eu não posso casar de novo. Quem disse que você não pode casar de novo? Primeiro que o divórcio, ele veio por conta da dureza do coração. Moisés escreveu, Jesus ele disse, o divórcio, ele infelizmente é necessário para essa geração, pela dureza do coração do ser humano. E a dureza do coração do ser humano é a dureza de ouvir a voz de Deus, que faz com que eu e você escolhemos quem a gente quer. Agora, é claro que mesmo você casando, e eu falo isso aqui com muito temor, sem a orientação divina, se ambos quiserem reconstruir o casamento, é possível, porque tudo é possível ao que crê. Tá aqui na sua frente um homem que casou com Bruna, se juntou na verdade, sem nenhum princípio. Tá aqui, sou eu, sem nenhum princípio. Eu não era colado na videira, eu era um balela, isso que eu era. Acreditava em Deus, ia na igreja, pedia oração, dava dízimo, mas não acreditava em coisa nenhuma. Na hora H eu falhava o tempo todo, não acreditava. E Bruna tinha raiva de Jesus. Tá aqui na tua frente, velho. Mas o dia que eu me arrependi, Deus me levantou. E levantou a minha esposa. A minha esposa que tinha ido lá no brother, lá no João de Deus, lá, todo desgraçado, acontecendo aquelas magias desgramadas lá que ninguém via e agora viu, mas ainda tem gente que não vê, mesmo vendo, mas é a cegueira, fato, acontece. E aí ela volta de lá e o Espírito Santo fala, receba com amor, receba, oração. Quarto de guerra, vai ver que a oração funciona, vem comigo, vai ver que a única coisa que eu quero de você para reconstruir seu casamento vai ser você crescer no nível de oração, vem comigo, Bruno. Ele fez isso, e restaurou minha casa. Hoje Bruno é uma pastora praticamente, né? Uma profeta, acabou. Então tudo é possível que crê. E tudo isso que está sendo falado aqui, eu nem sei por que eu estou dizendo isso, mas eu confio em Deus. Agora eu vou dizer de novo, em casa Deus restaurou, só que eu casei com Bruna totalmente desgovernado, sem orientação nenhuma, faria tudo diferente, me arrependo absurdamente, mas pela misericórdia e bondade de Deus, Ele nos reconstruiu para contar a nossa história, do que Ele fez, para que você faça diferente, né, fia? Vai cometer os mesmos erros que eu, Tá de brincadeira, né? Mas vai em frente se você quiser. Deus te deu o livre-arbítrio, vai em frente se você quiser. O devocional é muita gente que entra e sai. A gente tava falando aqui, eu e o Marquinhos. São muitas coisas que Deus fala e tem coisas que... várias que foram liberadas aqui que é uma só que Deus quer que você pegue e mergulhe. Para outros pega mais e mergulhe. Para outros pega tudo. Eu não sei o que Deus tá fazendo aí com você. Hein, Marquinhos? Hein, Grace? Hein, Ana Carol? Eu não sei. Mas tem que haver mudança de atitude hoje baseada em tudo que você recebeu aqui. Deus está te falando. Você pode comer o melhor dessa terra. E Deus também te falou, como Ele me lembrou aqui, que o segredo é você pedir o Espírito Santo. A partir disso, você vai ver que os seus pedidos vão mudar.
A partir disso, você não vai negar Jesus. A partir disso, você vai seguir em frente. Foi isso que fez com que Pedro mudasse de vida. Pedro cortou a orelha, negou Jesus, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, nunca mais ele fez isso. Pelo contrário, na hora que foram matar ele, ele falou, peraí, posso fazer um pedido? Pode. Me pendura de cabeça para baixo, porque eu não quero ser pendurado da forma que vocês penduraram meu mestre. Mas ele negou Jesus. O que mudou? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, o que mudou? O Espírito Santo. Davi esperou 15 anos para ser rei, o que mudou? O Espírito Santo. Davi, mesmo sendo rei, tomou um golpe de estado do filho dele. Teve que fugir. E na hora que ele vai fugir, alguém vai amaldiçoar ele no meio do caminho. E o funcionário dele queria matar ele, arrancar a cabeça. E Davi, qual é a postura dele? Se Deus está permitindo é porque tem plano. Deixa. E que Deus tenha misericórdia sobre a minha vida. Quem sou eu? Por quê? Espírito Santo. Então o divisor de água é o Espírito Santo. Coloque e não se preocupe em como vai ser, porque o como não é seu sobre o Espírito Santo. Você só precisa pedir. Isso de fato é só pedir e mais nada. Você foi abençoado com essa palavra? Você viu o quanto que Deus é teu Pai e quer que você tenha atitude como filho junto com Ele? Então você vai, em nome de Jesus, comer o melhor dessa terra. E se você verdadeiramente foi tocado por essa palavra, haja como quem foi tocado. E por favor, faça no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilha, curte esse vídeo, comenta. E vou falar a quarta, se inscreve, tô te pedindo, e se inscreve no canal para que juntos a gente possa crescer esse canal e levar mais longe a palavra de Deus para alcançar as almas. Porque nada é mais importante do que uma alma para Deus. Você faz parte disso, viu? Deus te abençoe e até a próxima.